Fala, moçada! Presta muita atenção no que eu vou pedir para vocês agora e gostaria muito da ajuda de vocês. Parece mentira, mas acredite, é real. Eu tenho uma comunidade que se chama Comunidade do Mamed. Essa comunidade está dentro do Inter. Acho que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do Banco Inter, com certeza, né? E o Inter agora também é uma corretora para traders. E lá dentro do aplicativo deles tem essa comunidade. Se você tiver conta no Inter e tiver na minha comunidade, sabe o que você vai ganhar? De verdade, cartão Black, você vai ter corretagem gratuita, profit gratuito, cashback de Uber, de iFood e, meu amigo, vai ganhar o cartão Black, tá? Eu também não acreditei quando eu fiz o desafio para os caras. Fiz o desafio, eles toparam. Comunidade do Mamed. O QR Code está aqui, ó. É só ler e participar. Valeu! Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, melhor podcast de traders, aquele onde só tem trader consciente. E aí eu quero me referir principalmente a você. Se você está aqui, muito provavelmente você busca, né, não só a sua famosa consistência, mas primeiro a consciência, né? O trader consciente é o trader consistente, beleza? Sem mais delongas, se inscreva no canal, tem um botão aqui ó, do lado esquerdo inferior da sua tela, inscrever-se, ativa o sininho que você também vai aí conseguir receber as notificações de todos os cortes e de todos os vídeos que a gente posta aqui, beleza? Fechou? E hoje vamos dar continuidade à parte 2 da mentoria Profissão Trader. O que nós fizemos? Nós pegamos as perguntas que vocês mandaram, peguei as maiores dúvidas que eu recebo, inclusive dos alunos dentro da mentoria, tá? Sobre alguns temas, beleza? E vou trazer para cá. E vou fazer também um esqueminha, tipo aquele que nós fizemos, sabe? Da aula de gerenciamento de risco, né? Vou fazer um esqueminha também, principalmente quando a gente for falar de mesa proprietária hoje, beleza? É um dos temas. Então hoje vamos falar, ó, vamos falar de mesa proprietária, tá? Vamos falar de média móvel, vamos falar de Fibonacci, beleza? Vamos falar também, né? Que ó, tem muita pergunta a respeito disso, ó. 1, 2, 3, né? Livros, beleza? Sobre livros. Vamos falar, além disso, né, de outros temas que são atinentes à nossa carreira e são dúvidas que circundam o nosso meio, beleza? E hoje, sem papas na língua e sem muita frescura. Então, acompanha aí, beleza? Vamos lá. Primeiro, né, eu gostaria de começar aqui. Já vamos falar de mesa própria, tá? Dá uma segurada, eu sei que tem muita gente querendo falar de mesa própria, principalmente do gerenciamento de risco para mesa própria, né? Afinal de contas, a gente sabe que hoje, eu não tenho dinheiro, você não tem desculpa mais, porque o que mais tem no mercado hoje é mesa proprietária. Mas tem um porém, né? O gerenciamento de risco da mesa, será que você sabe fazer? Tava vendo uma mesa ontem, inclusive, né? Que um rapaz me mandou, ele tem um limite de perda de salvo engano, 1999, R$2.000, uma coisa assim. E a mesa permite que ele opere até 10 contratos. Fácil quebrar, né? Fácil quebrar. Né? Então, assim, aquele limite que tá lá é a sua margem limite, não é que você tem que operar aquilo, né? Detalhe, tá? Então, né, limite de perda de 2.000 para operar 10 contratos, já sabe, né, filho? Facinho de perder, né? Mas vamos falar sobre isso hoje, como é que gerencia esse negócio. E será que compensa ter mais uma conta de mesa proprietária? Mais de uma conta? Já pensou nisso? Se compensaria ter mais de uma conta de mesa proprietária? Esse é um ponto bem interessante para a gente discutir hoje, tá? E eu vou te provar matematicamente, né? Como que você vai chegar no seu número, tá? Qual que é o seu número, por exemplo? Qual que é o seu número? Eu gostaria de, né, num mês ok dentro do trade, de faturar R$10.000. Tá bom. Quantas mesas, né? Quantas contas de mesa ou qual conta te atenderia melhor para você poder chegar nesse objetivo? Já parou para pensar nisso? Sabe fazer esse cálculo? Hoje a gente vai chegar nele. Beleza? Então vamos lá. Primeiro começando aqui, né? Vou até printar aqui, inclusive, tá? O Diego fez uma pergunta que, cara, a pergunta que eu mais recebo, né? Quando eu falo de médias móveis, enfim, o pessoal sempre aparece aí perguntando, tá?
Então, o Diego Ravelli, né, perguntou o seguinte: Vascão, indica um bom livro sobre médias móveis, por favor. Não tem. Como não tem? Não tem. Não tem, desconheço, tá? A maioria dos livros de análise técnica são livros consultivos. São livros para você consultar, beleza? Não são livros para você debruçar, né? E ler e sair de lá com um sistema de trading, tá? São livros para você entender as técnicas, entender um pouco sobre, né, cada indicador, enfim. Alguns deles vêm ali com tópicos de gerenciamento de risco, outros vêm com tópicos ali sobre a emocional, psicologia financeira, psicologia do trade, etc, né? Que é legal, super válido, tá? Mas sistema de trading não é encontrado e não é montado no livro, tá? Você não pega seu sistema de trade de um livro. Tem um livro aqui, vou pegar e vou montar meu sistema de trade. Não é assim que funciona, beleza? Mas vamos lá, um livro de análise técnica para indicar, né? Tem um livro do Flávio Lemos, Análise Técnica dos Mercados Financeiros, se não me engano, esse é o nome, Flávio Lemos, é bom, tá? Didático, tem ali um sumário ali muito bem divididinho, os temas bem divididos, enfim. Gosto dele. Gosto do livro do John Murphy, também de análise técnica, é um marronzinho, vive na promoção. Não sei o que acontece com o livro do John Murphy, sai tão barato. Esses dias, eu vi ele há um tempo atrás, então não tem pouco tempo assim, mas tem uns 10 meses, mais ou menos, uns 8 meses. Eu vi esse livro por R$49 na promoção. Eu fiquei de cara, falei, R$49. Eu falei, meu Deus do céu, R$49 não paga o almoço. Beleza? E vamos pra próxima aqui, pra gente já ir pra tela e falar de algumas coisas aqui, né? O Max perguntou o seguinte, essa pergunta é maravilhosa, né? O Max Marques perguntou o seguinte: tem muito vendedor de curso famoso que nunca foi no seu podcast. Posso considerar que são picaretas? Não, claro que não, né? Primeiro que, acredite se quiser, tem dias que as pessoas, né, falam, chama esse cara, chama esse aqui e tal, gente que eu nunca ouvi falar, mesmo. E que, às vezes, pra você, ele é muito conhecido, você já conhece ele há muito tempo. Então, você tem a percepção de que ele é famoso, vamos assim dizer, né? Que você já conhece ele há muito tempo, tá? Então, tem muita gente ainda que eu não conheço, tá? Mas tem alguns que, de fato, eu nunca convidei, porque eu sei de coisas que vocês não sabem. Ponto. Beleza? Então, é isso, tá? O NAC, lá do projeto 10%, inclusive. NAC Invest, né? Podcast bom demais, pelas perguntas dá pra saber quem opera e quem não. Parabéns, Vascão. Boa, tamo junto, Naka. Realmente, né? Pra gente que já tá mais tempo, né, velho? Tu sabe também, né? O pessoal que assiste aqui, inclusive, enfim, pelas perguntas aí, a gente já sabe se, né, é real ou fake, né? Enfim, e aí cabe a cada um fazer o seu julgamento, né? Beleza? Ó, me perguntaram aqui o seguinte, esse é bem legal, tá? O Alexandre Medina FX perguntou o seguinte: operar sem um operacional engessado é normal. Ele colocou, pronto, não posso decidir o que fazer na hora. Enfim, eu não entendi muito bem a entonação que ele quis fazer aqui e tal, a pergunta, né? Mas é o seguinte, não ter um operacional engessado é ótimo. É a única forma que eu conheço de ser, né, viável dentro do mercado financeiro, né? Quando ele fala aqui, gente, de operacional engessado, né, é o fato de você ter, por exemplo, um operacional que é assim. Vou dar um exemplo dos setups da vida, né? Cruzamento de A9 com A20, por exemplo. Cruzou para cima é compra. Cruzou para baixo é venda. 9.1 de compra, 9.2, 9.3, né? São setups, tá? O que é não ser engessado? É você saber ler, basicamente, tudo que o mercado te passa de informação, ou o máximo que você conseguir de informação. Então tem gente que tem lá no gráfico média móvel, Fibonacci, usa suporte e resistência, né, linha de tendência, etc, enfim. Mas não sabe a quais perguntas esses seres respondem. Então, você precisa basicamente extrair a pergunta que cada um deles, né, responde, beleza? Entender e perguntar para eles. De acordo com a resposta deles, você vai, basicamente, juntar todas e vai ter uma conclusão, que é compra, vende ou faz nada. Beleza? E isso tira totalmente o engessamento do seu operacional. Tá bom?
Então, o mercado é dinâmico, ele muda direto. Então, não dá pra gente, de fato, ficar engessado. Tem regras que são imutáveis. Regra de gerenciamento de risco, né? Quanto que você vai mudar? Só se for para mudar para melhor, né? Por exemplo, aceito perder R$100. Beleza. Quanto que você vai aceitar perder 1.000? Quando você tiver mais dinheiro, entendeu? E em termos percentuais, preferencialmente, você estiver perdendo menos do que quando você perdia 100. Entendeu o que eu quis dizer? Então, né? Regras de gerenciamento. Por exemplo, eu tenho uma regra que eu não quebro de jeito nenhum, é operar à tarde. Porra, não opera à tarde, cara. É raríssimo operar à tarde. Beleza? Por uma questão estatística. A minha estatística à tarde não é boa. A estatística do mercado em si à tarde não é boa. Eu não sou o diferentão, né? E tecnicamente falando, o mercado também fica um pouco mais zoadinho à tarde. Ele fica mais lento, né? Dá mais trabalho, enfim. Beleza? Então, não ter um operacional engessado eu acho que é fundamental. Mas você também não pode ser aquele trader que simplesmente, eu vou aprender aqui agora sobre média móvel. Aí nunca usou a média móvel, já soca a média móvel lá só porque eu uso, só porque eu falei, por exemplo, ou só porque alguém lá que você segue se falou. Aí o IFR também não usava não, mas eu vi que o cara falou de uma divergência ali nos 5 minutos do dólar, funciona pra caramba. Vai, pega a divergência do dólar, 5 minutos, etc, enfim. Tá bom? Não faça isso. Beleza? Não precisa, né? Às vezes você tem um operacional bom, tá? Só precisa melhorar algumas regras, melhorar um pouco ali o seu gerenciamento de risco, ou muito o seu gerenciamento de risco, tá bom? Não fica enfiando coisas no operacional toda hora, senão daqui a pouco sua tela vai ter 72 indicadores, e quem opera com 72 indicadores, na verdade, não opera nada, tá bom? Pergunta do Wellington Ferreira, quando vai ser a próxima mentoria? Ô Wellington, cara, eu não tenho data ainda, tá? Mas se inscreve na lista de espera, o link tá na bio, na minha bio, @VascoMamed, beleza? Que assim que abrir a gente te chama, fechou? Aqui, rapaz, essa aqui é boa demais, principalmente considerando nossos 2 últimos episódios, né? A pergunta do Patrick Correia 80. Sua opinião sobre copy trader? Então, copy trader é o trader que opera. Copy trade, né, é o serviço de copy trade em si, mas dá pra falar dos dois num só. A maioria não é lucrativo, tá? Você vai olhar lá, você entra lá nas plataformas de copy trade, observa, você vai ver que a maioria não consegue perdurar no tempo, né? Cara, eu acho que é uma boa fonte de receita, primeiro, ponto 1, tá? É uma excelente fonte de receita para quem é analista e pode fazer o copy trade, né? A desvantagem é que o público, muitas vezes, ele não está preparado para esse tipo de serviço. Então, tanto o Zé quanto o Matheus, que vieram aqui nos episódios anteriores, já mencionaram isso, né? E a gente também, eu já sei disso também, dessas histórias, enfim. O cara contrata o copy trade, e aí passa 2 dias, ele fica infernizando a vida do trader, né? Do analista que está operando ali. Perguntando, por que você comprou ali? Por que você vendeu ali? Por que não sei o quê? Enfim, como se fosse, de fato, quase como uma mentoria, um tira-dúvida ou um balcão de reclamação, né? Então, a maioria não está preparado também para isso, né? Mas acho ser uma boa fonte de receita. Entendo ser uma boa fonte de receita, tá? Acho que o mercado brasileiro não tem liquidez para isso, inclusive, tá? Nosso mercado não tem liquidez para isso, ponto. Não tem, tá? Dependendo do tamanho do copy, é uma dificuldade absurda pro cara conseguir, né, tocar o copy mesmo. Então imagina lá, tem copy trade aí hoje que tá com mais de 4.000 pessoas, tá? Se a média de contratos for 2 contratos, a média de contrato for 2, são 8.000 lotes. Cara, isso desloca muito o preço, tá? Desloca muito o preço. Por exemplo, né? O dólar tá 5,070. Você quer entrar, né? Quer comprar 5,070. Você tem 8.000 lotes nas costas, né? Tu não consegue entrar no 70. Provavelmente você não vai conseguir entrar também no 70,5 e nem no 71. Tá? Tu vai arrastar preço, literalmente, né? Porque vai faltar ali, basicamente, né? Uma liquidezinha na faixa de preço que você quer entrar. E aí vai causar derrapagem, né? Que o pessoal fala, o spread, não é spread, né? Chama slippage, que é derrapagem. É quando basicamente você
tem uma ordem muito grande que você entra no mercado, por exemplo, né? E você sai tomando, por exemplo, se você quer comprar, você sai tomando de todas as faixas de preço do vendedor até atingir o total do seu lote. Isso causa um deslocamento muito rápido do preço. Qual o problema disso? Imagina o seguinte, eu sou o José, aí o IERAP tá aqui, beleza? A gente tá no mesmo copy trade, e o copy trade é muito grande, tá? O que vai acontecer? O cara, o analista lá, vai comprar dólar a 5,070. Lá no simulador dele, porque essas operações são realizadas no ambiente de simulação, vai entrar 5,070. Pau, ele tá dentro. Só que é tanto lote que, por exemplo, do IERAB entra no 5,072,5. Ele já tomou 2,5 pontos, tá? De slippage. Ele entrou, ele só encontrou lote, tá? Lá na frente, ou seja, 2,5. A entrada era no 70, ele já entra 2,5 atrasado. O meu entrou, por exemplo, no 71,5. Ou seja, nós estamos um do lado do outro. O meu entrou no 71,5, o dele entrou no 72,5. Um vai olhar para o outro e vai falar, porra, foda e tal, não sei o que, beleza. Aí o stop, às vezes, vão, sei lá, de 8 pontos de dólar. Só que, na verdade, o stop era de 8 pontos de dólar quando o preço estava no 70. Ou seja, a saída era no 62. Beleza? A saída com prejuízo era no 62, a compra foi no 70. Se eu entrei, né? Se o IERAB entrou no 72,5, o stop dele agora não é 8 mais, é 10,5. E qual o problema disso? É que o alvo dele também vai ser 2,5 pontos menor do que quem conseguiu entrar no 70, do que o cara do copy quis entrar. Entendeu? No fim das contas, o stop dele é maior e o alvo dele também tende a ser menor. Isso vai atrapalhar o equilíbrio do risco-retorno de quem conduz o copy, né? E isso não é culpa do cara, não é que o cara queira fazer isso. Ah, eu quero, não. Se ele pudesse, ele colocar todo mundo no mesmo lote. Mas o problema do copy trade hoje no Brasil é principalmente esse. O nosso mercado é incipiente, nosso mercado é muito novo, beleza? Então, tem esses detalhes, tá? Tem a gestão de saque, etc, enfim, né? E o cara fica sempre lá com relatório aberto, etc. Enfim, é assim, pô. Tu tá operando dinheiro dos outros. Como é que tu vai operar dinheiro dos outros com resultado escondido? Tu não quer dever satisfação pra ninguém, opera seu capital. Entende? Pô, Vasco, mas, pô, tu acha, mas os caras falam que isso com uma vantagem. Eu concordo, por exemplo. O Zé veio aqui e falou assim, a diferença é que no copy trade fica tudo lá aberto pra todo mundo. Lá todo mundo sabe. E tem que saber mesmo, porque ele tá operando seu dinheiro aí. Se ele quer esconder ou não quer dar satisfação pra ninguém, ele opera a grana dele. Não é não? Acho justo, tá? E acho que quem faz copy trade não pode contar isso como vantagem. Tá? Não pode falar mesmo que o meu fica tudo aberto. É claro que fica, o dinheiro não é seu. É justo, entende? Né? É justo. Né? Um assessor de investimento, quando tá lá mexendo na sua conta, etc., enfim, quando tá conversando com você e tal, te ajudando, papapá, né? Ele não pode reclamar, falar assim, esse negócio que eu falei pra você que era bom aqui, tá com a performance ruim, vou esconder de você. Que jeito? Ele tem que ser transparente, ó. O dinheiro é seu, a conta é sua. Entendeu? Então, não acho que o trader que faz isso tem que contar vantagem não, tá? Eu acho que é isso aí mesmo e tem que ser assim. Beleza? É o que eu penso sobre copy trade. Beleza? São pouquíssimos bons, né? Pouquíssimos copy trades, não sei nem como é que joga isso pro plural, né? Que perduram no tempo. Beleza? O Zé Gabriel Miranda perguntou o seguinte: Vasco, acha mais interessante alvos fixos ou por projeções de Fibonacci? Acho que o que ele está querendo dizer é o seguinte: independente da entrada que você faça, você sempre vai sair com X pontos, por exemplo. Sempre vai buscar 10 pontos de dólar, por exemplo, né? Ou por projeções de Fibonacci, né? Que às vezes a projeção vai te dar, a expansão vai te dar 12, 13, 14 pontos. Beleza? Cara, tudo depende do tamanho do risco que você toma. A sua resposta é, depende do tamanho do risco que você tomou. Se você sempre busca 10 pontos, tem alvo para 20, mas eu vou buscar só 10, mas seu risco é 5, tá beleza. O que mais importa é o tamanho do risco que você vai tomar, né? Aí, eu vou abrir a tela aqui, que eu quero te mostrar uma coisa. Você perguntou sobre Fibonacci, né? Sobre alvos fixos ou alvos de Fibo, tá? Tem um detalhe, bicho. Eu posso pegar o índice aqui, inclusive. Estamos gravando aqui dia 27 de março, né? Na quinta-feira. Eu posso pegar o índice aqui para dar o exemplo aqui para você, né?
A pergunta do nosso amigo, quando ele fala projeção de FIBO, principalmente, né? A gente pode fazer a expansão de estruturas, né? Eu gosto de fazer a expansão de estruturas, tá? Então, trabalhar com a expansão dessa estrutura, por exemplo, que rompendo esse topo é um pivô de alta, né? Assim como também gosto de trabalhar com a expansão, né, de estruturas maiores, ó. Aí utilizando a mínima aqui, né? Já pegando aqui, aproveitando do gap que veio, então uma perna de alta, uma perna de baixa, fundo mais alto que o anterior, né? Acima aqui também está confirmado um pivôzinho, tá? Por que eu estou te mostrando esses dois exemplos aqui? Porque o primeiro desenho que eu fiz, a primeira estrutura, ela é uma estrutura menor. Aqui já é uma estrutura maior, beleza? Quanto maior a estrutura, maior o alvo, tá? Quanto maior o alvo, em termos de... olhando a estrutura, em termos de probabilidade, é muito menos provável dele buscar todos os alvos, ou a maioria dos alvos, na estrutura maior, do que na estrutura menor, principalmente dependendo do contexto, né? E o contexto do índice, aqui já eu vou falar sobre ele, não é o melhor contexto do mundo para você, né, acreditar que vai fazer uma compra e ele vai andar 2.000 pontos, por exemplo. Beleza? Então, ó, a expansão clássica, eu uso aqui ó, a ferramenta preço Fibonacci, né? Eu vou pegar a mínima, a máxima. Meu Fib tá invertido? Cara, deixa eu ver. Não. Mínima a máxima, da primeira estrutura que eu falei, ó. Primeiro objetivo, 161.8, tá? Então eu peguei a perna de alta da minha estrutura, do meu pivô de alta, beleza? Ó, primeiro objetivo, tá cravado lá, ó. Tenta romper depois, devolve, falha lá em cima depois, pau, pancada. Beleza? Se a gente pegar a estrutura maior, que é essa aqui, ó, né? Eu vou trabalhar com esse movimento. Tá? Aí você vai ver que o alvo tá lá em cima, ó. O alvo tá bem longe, ó. 135, deixa eu tirar isso aqui. 135, 129. Beleza? Ou seja, né? É um alvo muito mais longo do que o da estrutura anterior. O que eu gosto de fazer? Mesmo diante de uma estrutura grande dessa, eu sempre vou trabalhar com as estruturas menores primeiro. Não pode ser pequenininha, tipo, isso aqui, vou projetar isso aqui. Não faz sentido, pequeno demais, tá? Pega uma estrutura clara, uma estrutura que leva o tempo para ser formada, que levou o tempo corrigindo, enfim. E ao invés de trabalhar com esse alvo mais longo, por exemplo, principalmente se você não tem o costume de conduzir os trades, enfim, ou não confia tanto em Fibonacci ainda, né? Pega as estruturas menores, ó. Beleza? Nesse caso, em se tratando de operação a favor da tendência, né? Eu gosto de comprar o pré-rompimento. Então, antes do rompimento desse topo aqui, ó, eu gosto de estar comprado. Por quê? Porque o stop costuma ser menor. Tá bom? Beleza? Então, a gente teria um alvo lá em cima, lá, ó, 500 pontão de alvo. Beleza? Comprando a partir daqui. Eu gosto de comprar um pouquinho antes. Beleza? Então, se você trabalha com alvo fixo, não tem problema. Vamos supor que você tenha comprado aqui, ó. Tá? Você comprou aqui, pô, sei lá, qualquer outro candle, o martelinho aqui marcou o fundo anterior, né, corrigiu em 50% dessa estrutura aqui, e passou para cima das médias, da VWAP, etc, beleza, famosa média alinhada, você comprou, beleza, né, você tem um stop ali de 220, 250 pontos. Se você quiser sair com 350, se você quiser sair fazer 1,5 para 1, etc, tá tudo bem, tá? Mas se você enxerga estruturas menores, passa a confiar nas estruturas menores para você começar a trabalhar ainda melhor, tá? Então, às vezes, sei lá, você compra 5 mini, faz a parcial de 4 com a quantidade de pontos que você quer e deixa um soldadinho, tá? Deixa um bicho aí, um mini, beleza? Conduz até o alvo para você ir se acostumando. Mas você já falou que não faz parcial. Eu não faço parcial de fato. Mas para você se acostumar pela condução de trades um pouco mais longos, né, o ideal é que você faça essas parciais, né, deixa ali poucos contratos, né, se for possível, para que você possa conduzir isso num ambiente real, né, e ao mesmo tempo não ficar tão emocionado, vamos assim se dizer, porque senão tu vai lá, vai zerar antes, às vezes devolve um pouquinho, você não espera, enfim, né? Então deixa aí, né, a menor quantidade de contratos possível para você fazer isso, tá bom? E aí, por exemplo, eu uso essa estrutura menor ao invés de usar essa maior, beleza? Porque aí eu tenho
né, basicamente, alvos mais próximos e que atendem tranquilamente o meu trade. Beleza? Então, se essa é a sua dúvida, comece a experimentar isso, que eu acho que dá bom, tá? Só ressaltando aqui um pouco sobre o índice futuro, né, que eu falei que a região de confluência, complicado, etc. Enfim, o que acontece com o índice futuro atualmente? É que nós estamos numa região, tá, de venda. Como assim região de venda, Vasco? Baseado em que você falando isso, né? Primeiro, nós tivemos todo esse movimento de queda, não sei se vocês se recordam, né? Tivemos todo esse movimento de queda aqui, ó, iniciado lá em agosto de 24 e até janeiro desse ano a gente tá caindo ainda, tá bom? O que aconteceu? A gente marcou o fundo aqui, né? E perna de impulsão, perna de correção, fundo mais alto que o anterior e explodimos, tá? Então, se você pegar esse FIBO para medir a retração, ó, vai pegar a máxima e mínima dessa perna de baixa, beleza? Deixa eu tirar essa linha de tendência aqui. Você vai pegar a máxima e mínima desse movimento para medir as retrações. O índice tem uma retração clássica, que é a retração de 50%. A retração de 50%, nos índices no geral, Nasdaq hoje, inclusive, deu uma puta compra logo após a abertura, inclusive, que posso mostrar também, por causa da retração de 50%. É clássica dos índices, tá? Me lembra de mostrar isso, tá? Não esqueça. Olha só. Ele parou na retração de 50%. Beleza? Depois disso, ele ficou brigando na retração de 50%. Essa é a primeira confluência. A segunda confluência é a média de 200. Isso eu já ensinei aqui, inclusive. Tá? Média longa para ser rompida, ela precisa que a média média, que é a média de 20 períodos nesse caso, ela esteja mais próxima. Senão o rompimento é pouco provável, ou se ele acontecer, ele pode ser falso. Ele pode gerar uma devolvida do movimento muito forte. Uma reversão muito forte. Tá? Então, nesse caso, você pode ver que o ativo não consegue o quê? Romper. E aí ele tá o quê? Lateral. Né? Tá aqui sambando em cima da retração de 50% e sambando também em cima da média móvel aritmética de 200 períodos. Beleza? Então, considerando todo esse cenário aqui, né, a gente não vai lá para os 5 minutos, como o exemplo que eu estava dando aqui, né? E eu posso operar por um FIBO menor, que vai me dar 500, 600 pontos de gain, ou outro que vai me dar 1.500 pontos de gain, né? O mais provável de ser atingido é o menor. E 600 pontos, pô, tá beleza. Talvez vou lá, faço uma parcial, deixo correr, ou vou conduzindo, né, pela média, enfim, tá? Para você que não tem costume de fazer condução de trade, não cai nessa de, pô, tem que começar a conduzir do dia pra noite, deixa de ser molenga. Não é assim, tá? Você vai espanar. É que nem parafuso e bucha, já viu? Quando você vai parafusar alguma coisa na parede, você coloca a bucha e tal, chega num ponto, se você apertar muito, às vezes o parafuso entra torto lá, se você forçar muito, você estoura a bucha, né? Estoura a parede, o reboco da parede, o cimento lá, vira uma bagunça. Depois tem até que fazer outro buraco, né? Então, no seu caso, se você não é acostumado a conduzir trade, né, não vai achando que eu faço scalp, pego 3 pontos de dólar, agora eu vou começar a pegar 30. Não vai, você não vai aguentar, tá? Então começa aos poucos, tá? Primeiro define ali alvos, pode ser por meio de FIBO, vão ser alvos mais longos nos alvos de FIBO, né? E começa a seguir eles. Depois você vai conduzir por média, vai conduzir por estrutura gráfica, etc. Aí sim, né, aos poucos, sua mente vai ampliando para isso, né? Não adianta querer fazer as coisas na marra, na força, que não vai funcionar. Experiência própria, beleza? Então aqui, ó, 50%, a retração clássica dos índices, olha que loucura, né? Eu vou abrir o TradingView aqui, vou mostrar o Nasdaq para vocês, deixa eu ver se tá logado na minha conta aqui. Então bora lá, vou te mostrar aqui agora, aqui no Nasdaq, aqui, nesse caso, tá? Na verdade, dá até para abrir, isso aqui é um CFD, né? Eu abrir um CFD qualquer aqui, dá pra fazer pelo próprio Nasdaq aqui, que eu tenho o sinal do Nasdaq aqui, ó, o NQ, ó, Nasdaq Futuro, o Mini, beleza? Então, olha que interessante, ó, sobre a questão da retração de 50% nos índices, tá? Tem uns estudos meus anteriores aqui, então não repara essas paradinhas cruzadas aqui não, tá? Stand de linha aqui, beleza? Olha só, hoje, Nasdaq abriu, tá? Abriu, perdeu um fundinho lá qualquer, vou colocar uns 15 minutos aqui pra vocês verem, ó. Ele abriu, perdeu um fundinho qualquer. Beleza? Aqui, ó, ele perdeu esse fundo aqui, ó. Tá, essa aqui foi a abertura, ó. Beleza? Ele abriu, perdeu esse fundo, tá? E jogou pra cima. Tá bom? Então, ele abriu, perdeu o fundo, jogou pra cima. Tá? Essa aqui foi a história do Nasdaq hoje. Então aqui
às 10h30, Brasil, foi isso que aconteceu. Beleza? E aí você vai ver, ó, tem duas linhas aqui, tá vendo essas linhas vermelhas aqui? Isso aqui é uma região de suporte, já era uma região de suporte, tá? Aí o que eu fiz? Fui no diário, e o que estava acontecendo com o Nasdaq nos últimos dias, né? Ele estava num movimentozinho de alta, num pullbackzinho, muito provavelmente, dessa perna de baixa toda, né? E aí o que eu fiz, pessoal? Ó, peguei aqui de máxima a mínima, tá? E nessa região, ó, vou lá nos 15 minutos agora, de novo. Em cima dessa região de suporte também tinha a retração de 50%. Essa aqui é a primeira retração, essa aqui é a segunda retração. Beleza? E aí ele falhou aqui, ó. Beleza? Ele cravou a mínima, tá? Dele aqui em cima da retração de 50%, que já era uma região de suporte, tá? Então, para vocês verem como que nos índices, vou colocar no gráfico de 4 horas, para vocês verem como que nos índices, né, a retração de 50% de FIBO tem um peso, ó. Olha que interessante, ó. Beleza? Foi aqui, ó, tá? Nesse candlezinho aqui. Deu uma puta de uma compra. Maravilhosa. Aí tem que capturar ela pelos 2 ou pelos 5, pelo tempo gráfico menor. Beleza? São as mágicas de Fibonacci, tá? Utilizar aí as retrações de Fibo se souber utilizar certinho, junto com outras confluências, enfim, né? Tem que estudar, tá? Não vai achando que, o Vasco explicou, agora eu sei fazer. Não sabe, beleza? Mas você agora pelo menos tem consciência, você é consciente, né? Do que é possível fazer aí, né? Com os nossos Fibos. Beleza? Exatamente. Exatamente, é bem isso mesmo. Duvidar do que eu disser é ir lá provar. Beleza? Tá, então, uma prova aí da retração de 50%, né? O quanto é importante, tá bom? E consigo dar outro exemplo no próprio Nasdaq hoje. Olha essa retração de 50%, vocês vão pirar. Você vai falar assim, nossa, não é possível, cara. Quanto essa retração é relevante nos índices, tá? Presta atenção. Dia de ontem isso aqui, tá? Ó, dia 26, tá? 26, ó. Caiu. Formou a mínima aqui no dia 27. Tá? Depois começou a subir. Beleza? Aí vai subir, beleza, enfim. Você fala, puta, e agora, né? Se você pegar aqui no diário, ó. O candle de ontem. Tá? Candle de ontem, cheio. Tá? Até a região de mínima de hoje, no caso 27, tá? Isso aqui tá aberto 28 porque ele muda, tá no horário europeu aqui, enfim, tá? Mas ainda é dia 27, tá? Então, se você pegar esse candle aqui, ó, dessa máxima a essa mínima, ou seja, você tá lá de frente à tela, viu que ele marcou um fundo, começou a subir, né? Tá lá de frente à tela, viu que ele marcou o fundinho aqui, ó. Tá? Começou a subir. Vamos pegar a máxima e mínima do dia de ontem, ó, e ver onde ele parou. Beleza? Da perna de baixo. Olha lá. Tá? Olha onde ele retrai. Basicamente em 50%. Tá? Então ele cai, última perninha de baixa, cai e volta para retrair 50%. Depois, pancada para baixo. Se você prestou atenção nisso, né? Aqui nesse momento, que eu por exemplo, estava de frente ao gráfico, tá? Se você prestou atenção nisso aqui, você pega a retração de 50% da perna de alta inteira, tá? Da perna de alta inteira. Se você não pegou esse movimento ou não havia prestado atenção nisso, você tinha uma nova confluência, né? Aqui para cima. Que era o quê? Buscar os 50% aqui de correção. Né? Ele se aproximou, ele colou lá e devolveu o movimento. Beleza? Então, né, hoje lá na sala ao vivo, inclusive de mercado internacional, né, o pessoal fez essa venda aqui, ó. Tá? Eu peguei essa comprinha e o pessoal fez essa venda. Olha que loucura! Olha que doideira, né? Uns fizeram dinheiro comprado, outros fizeram dinheiro vendido. Muito doido. E tudo técnico pra caramba,
tudo muito técnico. Até porque o Nasdaq acelerou muito, né? Ele deu uma acelerada nessa queda, deu uma esticada, falhou nessa região, que a gente já tava... Eu tava de olho nela já. E o pessoal da sala tava de olho aqui, ó. O Dow tava lá falando, enfim, 50%, etc e tal. Tava cheio de confluência aqui. E aí eles venderam aqui, né? E eu peguei esse movimento comprador. Louco, né? Beleza? Então, fica aí a dica para vocês, né? Prestar atenção em relação às retrações dos índices. Certo? É isto, tá? Vamos lá, ó. O Bulgarelli Rony perguntou o seguinte: passei na mesa prop. No segundo dia quebrei. Qual o próximo passo? Cara, não tem como tu passar numa mesa prop e quebrar no segundo dia. Sério. Você tem que ser muito doido. Você não tem que entender nada de gerenciamento de risco, tá? E gerenciamento de risco de mesa, às vezes, é um pouco diferente mesmo, tá? Porque eu sei que muitas vezes você tá querendo tomar mais risco na mesa do que o comum, né? Mas vamos fazer umas contas aqui comigo, tá? Vamos imaginar que você tem uma conta de mesa prop, né? Então vamos aqui, ó, mesa prop, tá? Você tem uma conta, a famosa conta 50, né? Que aí tu fala, nossa, da conta 10, tu fala, posso operar, né, 10 minis e tal, papá, beleza. Aí tu vai ver seu limite de perda, aí seu limite de perda, tipo, limite de perda é tipo R$2.000, por exemplo. Esse limite de perda aqui, né, limite diário não, né, limite de perda total, 2.000, beleza? E aí você tem também, né, o limite de perda diária, beleza? Que é, sei lá, faço ideia, R$500, né? Beleza? Uma suposição, tá? Ontem um aluno me mandou exatamente sobre isso. Ele pode operar 10 mini, mas o máximo que ele pode perder é R$2.000, né? R$2.000 ele tá eliminado da mesa, beleza? Qual o grande ponto? Presta atenção aqui. Primeira coisa, seu gerenciamento de risco não é em cima do que você é igual as mesas gringas, né? As mesas gringas tem isso, presta atenção. Mesa de 200k. 200k, o cara fala, tem R$1 milhão pra operar. Porra nenhuma, tá viajando na maionese, cara. Uma coisa que você tem que entender é que o que você tem pra operar é o que você tem pra perder. Não é o tamanho da conta, a mesa é $200 mil, $100 mil, $50 mil. Cara, isso é o título da mesa, é a forma mais fácil de vender. Beleza? Você não tem essa margem pra operar. Ponto. Certo? Você não tem essa grana pra perder. Resumindo, melhorando. Beleza? Então, o cara que tem o limite de perda total de 2 mil, a conta dele é de 2 mil. Ele der 2 mil reais pra ele operar. Ponto. É isso. Beleza? Mas posso operar 10 contratos e não sei o quê. Cara, não pode. 20 pontos você tá eliminado. Como? É assim que o cara é eliminado de uma mesa em 2 dias. No primeiro dia ele toma stop de 10 pontos no dólar. Depois ele vai lá e toma mais 10. Acabou. Tá eliminado. Tá fora. Beleza? Então, como basicamente que a gente pode montar um gerenciamento de risco minimamente decente para mesas props, tá? Olha só. Eu já falei aqui, tem uma aula minha anterior, liberada aqui no canal do podcast, que chama aula de gerenciamento de risco, né? Lá, em tese, né, você trabalharia com gerenciamento de risco no máximo de 2%. Tá? 2%. Beleza? 2% de 2 mil é quanto? R$40. Dá pra trabalhar R$40? Pô, até dá, mas assim, a gente sabe que, porra, não dá, é foda, né? Beleza? Então, eu costumo dizer o seguinte, até 5% dá pra peitar. Ou seja, R$100. Beleza? Até R$100 dá pra peitar. Cara, tu tem que perder 20 dias pra perder isso aqui. Já diminui muito o seu risco de ser eliminado. Tá? E aí tu vai trabalhar pra 100 conto. Pô, Vasco, mas eu posso perder 500. Cara, esse limite de perda diária aqui, a mesa coloca, inclusive, pra você, não é nem pra ela não ter prejuízo. Porque na maioria das vezes ela sabe que o cara passa. Quando ela joga o cara na conta real, ela sabe que ela vai ter prejuízo. Porque a maioria
dá umas loucas e quebra. Por isso que tem lá simulador remunerado, etc, enfim, porque a mesa não quer que você fique perdendo dinheiro dela. É isso. Beleza? É melhor te colocar lá no simulador e deixar você quebrar no simulador do que, né, você quebrar com dinheiro na conta real. Tá bom? Baseado nisso, e não julga as mesas por isso não, tá? Sinceramente. Ela te propõe isso, você aceita, não tem nada errado. Tá bom? É o seguinte, se tu vai ter que trabalhar em cima do 100. Beleza? Então, pô, se tu vai operar um mini índice, né? Um índice, tá? Um mini índice, tu consegue de boaça trabalhar com 100, porque é 500 pontos stop. Ou seja, num cenário desse aqui, dá pra trabalhar com 2 mini índices. Tá? Gente, eu vou deixar esse número feio mesmo, não tô ligando pra isso não, tá? 2 mini índices, tá bom? Com stop máximo de 250 pontos. Isso vai dar o quê? R$100. Beleza? É possível. E no dólar, um mini dólar. Um mini dólar. Limite de risco de 10 pontos. Aí você vai falar assim, mas aí eu não faço dinheiro, não sei o quê. Cara, você não faz dinheiro. Beleza. Sabe o que você faz? Dá dinheiro pra mesa. Você vai comprar um teste atrás do outro. Ou você vai seguir... Cara, e 5% já é muito. Você tá entendendo? É muito, velho. É muito. Aí você vai falar assim, nossa, então, Vasco, mas como é que eu faço então pra ter... Então, cara, você vai trabalhar em cima do seu limite de perda. Ah, mas o máximo que eu já vi numa mesa é R$20 mil. Tá bom. Tenha 4 contas dessa mesa. Tenha 5 contas. De verdade, não pega na mesma mesa, não. Pega na mesma mesa, não. Pega de mesa diferente. Uma na mesa X, outra na mesa Y, outra na mesa... Até porque você vai conhecer os modelos, né? Enfim, vai definir a que você gosta mais. E se um dia uma delas sumir, se adormecer e não amanhecer, você pelo menos tem as outras contas. Imaginou? Você gasta dinheiro, investe o dinheiro aqui, passa nas mesas, passa na mesma mesa, de repente essa mesa adormece e não amanhece, tu perdeu todas as contas. É doideira, né? Então, por exemplo, o limite máximo que eu já vi é de R$20 mil de perda total. Tá bom, tenha 4, 5 testes de mesa desse. Lá na gringa é diferente, lá tem mais margem. Tenha 2, 3, 4 testes desse. Tem os testes lá de 200k, não tem? O famoso 200k. Mas você não pode perder 200 mil. Então o pessoal fala, tem uma conta de 200k dólar. Não, você não tem, filha da puta. Porque se você tivesse, você podia perder os 200k dólar. Você não pode perder os 200k dólar. É muito menos que você pode perder. Entende? Então, tem que parar com essa patifaria, porque isso é viagem. Né? É viagem. Entendeu? É viagem. Você tem com 200k dólar da mesa própria. Você pode perder 200 mil, cara? Você pode perder 200k dólar? Não. Então você não tem uma conta de 200k dólar. Você tem exatamente quanto você pode perder. E o seu gerenciamento de risco é em cima de quanto você pode perder. Essa é a verdade. Se você nunca percebeu isso, você nunca fez conta na sua vida. Beleza? Então, limite de perda total, 2 mil. Beleza. 5% no máximo. Aí é coisa pra cacete. 5% é muito. Tá? R$100. Mas aí é foda, Vascão. Mas aí não rola. Aí... Tá, então beleza. Tenha, sei lá, 4 testes desses. Ou tenha uma conta que o limite de perda total seja 10 mil. Tá? Aí você vai trabalhar com quinhentão. Beleza? Que eu ainda acho muito, mas tudo bem. Tá? Quinhentão. Pronto. Né? 6 dias positivos seu aí é, sei lá, pelo menos 3 mil. Considerando que você pelo menos ganha o equivalente ao que você perde, né? Pelo menos. Tá? Então, assim, tenha mais. Tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, 2 índices, 250 pontos, 1 dólar, 10 pontos. É o que dá pra fazer. Beleza? E de verdade, se eu fosse operar para mesa proprietária, mais nunca que eu teria uma conta só. Qual a lógica de eu ter uma conta só, cara? Não, mas a minha conta é muito boa, de 200k. Mas a conta é boa? Manda 5, quero 5. Não, mas aí como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. Tá bom, você já passou em uma? Já. Opera direitinho, fazendo o que eu tô... Minimamente, no máximo que eu tô te falando aqui, no máximo que essa margem aqui, beleza? Desse 5% aqui, que mais uma vez é coisa pra caralho já, né? Que é o ideal ali é de 0,5% a 1%, tá? Aí, o que tu faz? Tu vai trabalhar lá junto, né? Com a sua continha. O que tu fizer de lucro, tu vai e compra outro teste. Simples assim. Entendeu?
faz o teste com responsabilidade, passou no teste, passei, pronto, você tem 2 contas. Entende? Não tira o dinheiro do seu bolso para comprar outro teste, só se você estiver bem financeiramente. Se não, tira o dinheiro da própria mesa para comprar o outro teste. E faz isso até passar de novo no teste. Passou no segundo teste, mantém o mesmo gerenciamento. O que você vai fazer? Agora você tem 2. Tá? Um deles, você vai fazer o seu caixa para a sua conta, porque trader precisa ter conta própria, tá? Você precisa ter sua conta. Eu sou institucional. Você não é institucional, beleza? Então, você precisa ter sua conta. Você precisa formar o seu patrimônio para ter a sua própria conta, beleza? Então, uma das contas, tu vai juntar a grana e a outra conta, tu vai basicamente utilizar para comprar o terceiro teste. E assim, tu vai fazendo. Entendeu? Não importa se demorar 6 meses, 5 meses, 4 meses. Cara, pelo amor de Deus, quer fazer as coisas para amanhã no mercado financeiro, por isso que as coisas não andam. Entendeu? Por isso não consegue desenvolver nada na vida. Já falei isso aqui 10 vezes, parece que eu só sei falar disso, inclusive. Nada na vida se desenvolve, né? Do dia pra noite, é tijolo por tijolo. Beleza? E pronto, tenha lá 4. Qual a conta que você mais gosta? O seu objetivo tem que ser o seguinte: abra aí a mesa própria que você gosta. Abra o site. Olha a conta lá que você fala assim: eu queria essa conta aqui, ó. Pronto, ela é a sua meta. E a sua meta é ter 4, 5 dela. Com o mesmo limite de perda diário. Entendeu? Ter 4, 5 dela, no mínimo. No mínimo. Pronto. Tu vai ver. Se tu seguir o gerenciamento de risco bonitinho, você vai ter conta, ó, por muito tempo, velho. Aí a mesa própria vai querer te mandar embora. Vai falar, pelo amor de Deus, tchau, vai embora. Né? A não ser que ela quebre, né? Que ela feche, você vai ficar muito tempo com ela, cara. Beleza? Aí você tem 4, 5. E tenha de empresas diferentes, porque os planos são todos iguais. Muda pouca coisa de um plano pro outro. Beleza? Muda pouca coisa, né? Então tem ali, né? Por exemplo, mesas que te dão aí um limite de perda considerável. Tenha 2, 3, 4, 5 desses e aí trabalhe com gerenciamento de risco minimamente decente. E lembrando, né, cara, é que eu coloquei 5% porque de boa. Porque vocês são malucos mesmo, tá? No máximo, é aceitável, no máximo. Nossa, é muito ainda, tá? Então tem o suficiente para que 2% já seja uma grana considerável para você. Tenha conta de mesa proprietária o suficiente para que todo o seu limite de perda somado, né, para que 1%, mesmo que você perca, seja grana. Você fala assim, nossa, é uma grana, mas é só 1%, tá? E o ideal é ficar de 1% a 0,5%. Ou seja, vamos lá para a conta, por exemplo, de 30k. Eu não entendo nada de mesa, desses planos de mesa, tipo assim, eu não fico garibando, mas eu já vi, né? Então tem lá, perda total, 30k, perda total, 20k. Então vamos pegar uma conta de 30k, por exemplo, né? Se a gente for pegar uma conta de 30k e a gente tiver 4 dela, a gente vai ter para trabalhar, na verdade, 120 mil. É o nosso limite de perda total. Beleza? 120 mil. Se a gente trabalhar, tá, com 1% de risco, nós estamos falando de R$ 1.200. Isso quer dizer, cara, que no dia que tu perder, o máximo tu vai perder é 1.200. E no dia que tu ganhar, o mínimo que você tem que ganhar é 1.200. Tá? Lógico que cada um vai ter um operacional, enfim, tal, mas risco retorno, trabalho positivo. Ou seja, cara, deixa eu te falar. Olha aqui, mano. 4 dias de gain seu, 5 dias de gain seu é 6 pau. E tu vai ter conta, ó, pra muito tempo. Porque tu vai gerenciar risco. Entende? Então, a sua meta não tem que ser ficar, eu vou alavancar tudo que eu puder nessa mesa, porque vai que dá um dinheiro e eu vou fazer. Cara, você não mudou a mentalidade, você é a cabeça de amador ainda. Sabe o que vai acontecer? Você pode até levantar um dinheiro aqui nessa conta, etc. Enfim, você vai perder do lado de cá. Ele vai entrar de cá e vai sair de lá. Beleza? Então tá na mesa própria, o seu objetivo é fazer o quê? É ter outras contas de mesa. Ter a maior quantidade de conta de mesa possível, de preferência, para que você possa trabalhar um gerenciamento de risco decente. Você trabalhar um gerenciamento de risco de 1%, tá tendo como limite de perda total de todas as contas 120 mil reais, você, cara, mano, você vai ter uma fonte de renda legal. Legal. Com 4 dias de gain seu, 5 dias de gain seu, é 6 pau, mano. 6 conto. É isso. Sem ficar fazendo loucura. Construindo.
Entendeu? Sem nessa de, eu tenho uma conta de 200k. Não tem conta de 200k. Esse dia eu tava conversando com o cara lá, falei, mano, e aí a conta de 200k, como é que é essa parada aí? Não, então tá com 200k e tal, mas e como é que é? Qual que é o limite de perda? É $10 mil, eu acho, $5 mil, uma coisa assim, não lembro. Eu falei, mas que porra de conta de 200k é esse? Não, vai tomar no cu, porra. Vocês falam que tem 1 milhão pra operar, pode perder 50 mil reais. Tu tem 1 milhão pra operar, pode perder no máximo 50 mil. Tu não tem 1 milhão pra operar, porra. Tu tem 1 milhão de reais. Caralho, mano, para com essa merda. Joga com a realidade. Não tem problema ser assim, não. Não tem problema não, filho. Você não vai, até porque você não vai mudar isso, né? Então pega 5, 6 contas dessa porra. Pronto, ué, acabou. 5, 6 contas. Agora eu não posso perder. Você pode perder no máximo $10 mil, por exemplo. 5 mil, $10 mil. Tá bom. Pega 5 contas dessa. Tu vai ter $50 mil. Pô, tu vai ter quase 300 mil. Trabalha com 1% nessa porra. Acabou. Tu vai ter aí em reais convertido, né? Quase 3 mil. Quase 3 contos. Se tu tem 4 dias de gain, tu tem 12 mil. Cara, tá ruim. Não, na moral, tá ruim. Sério, pra quem não tem grana. Sério mesmo, na moral. Zero risco. E lembrando, não é o seu dinheiro que tá na reta, né? O único dinheiro seu que tá na reta é o do teste. Entende? Cara, dá pra começar a formar um patrimônio com essa porra aí, velho. Mas tem que ter responsabilidade. Né? Tem que ter responsabilidade. Então, assim, a galera leva a mesa própria no Brasil como um gambler, literalmente, tigrinho. Vai dar certo, vai ganhar 15 mil, 20 mil no dia. Não vai, cara. Não vai, mano. Tu vai devolver no dia seguinte. É igual o tigrinho. Cara, eu desafio. Duvido. Nunca vi alguém falar que ganhou no tigrinho, ganhou 10 mil no tigrinho e não perdeu em seguida. Só os influenciadores, né? Então, porra, faz esse negócio com consciência, velho. Entende? Não tem grana, beleza, compra um teste. Continua na sua outra fonte de renda. Opera com responsabilidade. Faz dinheiro na porra da mesa, com responsabilidade, com gerenciamento de risco. Compra outro teste. Faz outro teste, fez outro teste. Não passei, não tem problema. Continua operando na conta que você tem, com responsabilidade. Bateu a grana, compra outro teste de novo. Até passar. E faça isso quantas vezes for necessário, quantas vezes puder. Na gringa, inclusive, tem um programa que unifica a conta de todas as mesas. Os caras têm 5, 6, 7 contas de mesa proprietária, unifica tudo num lugar só. Então, quando ele compra em todas as contas. Ele não precisa... É tipo um copy. Entendeu? Ele não precisa ir lá e abrir 7 plataformas e clicar 7 vezes em compra. Não. É uma única plataforma. Ele unifica as contas, clica em compra em uma, ele compra em todas as demais contas. Clica pra sair em uma, ele sai em todas as demais contas. Mas não, o cara quer fazer isso pra amanhã, o cara não quer construir. Por isso que é assim, cara. Por isso que é assim, né? Igual aqui o Rony, né? Pô, passei na prop, no segundo dia quebrei. Qual o próximo passo? Ter responsabilidade. Assistir essa porra aqui. Faz isso aqui que eu tô te falando pra você ver. Daqui 1 ano você volta e me fala. Beleza? Tchau. E aí, continuando aqui, tem a pergunta do Lucas Micael Lima, né? Onde ele mandou aqui: o que prefere, alavancagem ou cautela? Eu não sei por que vocês fazem essas perguntas, com todo respeito. Eu não sei por que vocês fazem essa pergunta. Acho que vocês nunca pararam pra pensar. Sério mesmo, eu não sei por quê. Você prefere alavancagem ou cautela? Você prefere pra guerra de arco e flecha? Tipo assim... Mano, deixa eu te falar um negócio. A alavancagem, se bem usada, ela te beneficia muito. E quando eu digo se bem usada, eu tô me referindo à cautela. Se a alavancagem for utilizada com cautela, ela vai te beneficiar muito. Entende? Então não tem um ou outro. Quando vocês escutam alavancagem, vocês pensam assim: vida louca! Sem contratos! Se perder, quebra! Acho que é isso que vocês passam na cabeça de vocês. E vocês não entenderam ainda que a alavancagem, na verdade, ela existe. Se bem trabalhada, ela existe para te ajudar. Ela te ajuda. Entende? Se consegue extrair uma boa quantidade de dinheiro frente ao seu capital, consegue performar bem por causa da alavancagem, muitas vezes. Entende? Só que com cautela.
Por que alavancagem ou cautela? Você acha que você não pode trabalhar alavancagem e ter cautela ao mesmo tempo? Então não faz sentido. Não faz sentido. Então o que eu prefiro? Uma alavancagem com cautela. Entendeu? Pra gente estar a favor da probabilidade, a favor da matemática. Senão nós vamos ser vida louca. E vida louca no mercado financeiro só conta história triste. Beleza? E aí, caminhando pros nossos finalmentes aqui, tem uma pergunta do Ananias Trindade. Você tem horário marcado para entrar no mercado? Para clicar, você fala? Eu tenho. Eu também imagino que seja. Para clicar, não, né? Mas para sentar na frente do PC, sim. Faço morning call todos os dias às 8h30. Então, 8h20 no máximo eu tô sentado no PC. E meu estudo já tá pronto, né? Tem como sentar 8h20 e fazer o estudo de 8h30, das 8h20 às 8h30. Beleza? Pergunta aqui do 1S Douglas. Como fazer para sair da fase de enxugar gelo no trading? Cara, eu preciso... Para eu falar isso é muito difícil, né? Porque eu preciso saber... Precisava entender onde você tá, né? Quais erros você tá cometendo. E pra gente poder pensar numa forma de poder melhorar isso. Então, do nada, assim, não dá pra saber. Mas a maioria... tá ligado a uma certa inconsistência técnica, tá? Não tem uma técnica ainda tão afiada, beleza? Então, assim, tem dia que ganha, dia que perde, dia que ganha, dia que perde. Então, o cara, às vezes, até respeita o gerenciamento de risco, mas, né, não consegue ser positivo. E outros, né, tem problema, literalmente, aí, com o gerenciamento, que é aquele cara que ele é bom de técnica. Ele ganha. O dia que é pra ele perder 100, ele vai lá e perde 5 mil. Aí ele devolve tudo. Beleza? Aí dá ruim. Tchado. Tem um ponto interessante que eu até lembrei aqui que eu gostaria de falar. Eu falei presencialmente, online com um cara que ele fez parte da mentoria do ano passado que eu fiz. E ele comprou 1 hora de mentoria comigo, de consultoria, na verdade. Aí ele abriu o case dele. Falei com ele que dia, hein? Hoje é quinta, falei com ele na terça-feira. Terça-feira, 2h da tarde. Comecei a falar com ele e ele me disse que ele tinha... ele mora com a mãe, ele sustenta a casa, ele tem 37 anos, salvo engano, 36 anos. E ele estava operando na conta dele e na conta de uma mesa proprietária. Na conta dele ele operava 10 mini contratos e ele tinha 5 mil reais. Super alavancado. Na conta da mesa, ele operava também mais alavancado, enfim, e ele faz scalp, cara. Ele busca 75 pontos de índice em uma operação e aceita perder 150. Né? Ou seja, um risco-retorno negativo que depende altamente da taxa de acerto dele. E na terça-feira, no dia que a gente foi se falar, ele teve um dia de fúria. Ele já entrou na reunião e aí eu conversando com ele, perguntei pra ele, enfim, ele falou, hoje eu tive um dia de fúria, né? Onde era pra ele perder ali o equivalente a 300 reais ali, basicamente, né? E ele acabou perdendo mais de 2 mil. Ou seja, perdeu mais de 7 vezes mais do que ele podia, né? E a taxa de acerto dele é alta, 80%. O que não quer dizer nada. A taxa de acerto é o número mais perigoso para você estudar, analisar. Mas o que eu quero te trazer para reflexão com essa história é que, bicho, eu falei para ele de verdade. Eu falei, cara, vou te falar o que eu faria no seu lugar, tá? Ele tá cheio de dívida. E aí, ele não me falou que tava cheio de dívida. Eu perguntei pra ele. Quando ele falou esse cenário todo, eu parei e falei, tá cheio de dívida. Ah, mas como você sabia? Porque o cara, ele tá só no trading. Faz scalping, 75 pontos de gain, 150 de loss. 5 mil reais na conta operando numa mesa própria. Primeiro que isso nessa conta não vai fechar. Segundo, ele sustenta a casa. Terceiro, perguntei pra ele,
como é que você tá de dívida? Porque ele tinha dito assim pra mim, eu gostaria de aprender, de conduzir melhor os alvos, porque eu não estou conseguindo projetar alvos mais longos. Aí eu pedi pra ele abrir a tela dele, né, e perguntei pra ele, como que você projeta seus alvos? Aí eu vou mostrar pra você como que ele mostrou pra mim que projeta os alvos dele. Lembrando, eu não tô criticando, tá? Só vou trazer vocês pra uma reflexão, assim como eu acabei trazendo ele pra uma reflexão também, tá? Ele me mostrou como ele projeta os alvos, tá? Então, o que ele faz? Ele pega estruturas curtas, tá? Nos 2 minutos. Beleza? Então, assim, ele pega, por exemplo, esse tipo de estrutura aqui, ó. Tá? Ele pega esse movimento para baixo, que foi devolvido em V, e projeta esse movimento em V para cima. Então, ele pega aqui, ó. Faz isso. Tá? E aí, ele falou que, pô, pelo menos 75 pontos de índice ele consegue pegar. E ele aceita perder 150. Ou seja, o stop dele é financeiro, não é técnico, né? E ele tem um risco retorno negativo, enfim. Então, às vezes, o alvo pode ter 500 pontos de alvo, mas aí ele olha e ele fala, nossa, né? Posso pegar 7,5. Na verdade, ele nunca tem 500 pontos de alvo porque ele só pega estrutura curta, ou seja, uma estrutura aqui com 130 pontos de índice. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu não consigo projetar, não consigo identificar alvos mais longos. Aí eu virei pra ele e falei assim, deixa eu te falar um negócio aqui, cara. Essa estruturazinha que você tá projetando aqui, ela é curta, não é? Ela é curta. Estrutura curta tem alvo? Aí ele, curto. Se você quer ter esse alvo longo, você tem que fazer o quê? Projetar alvo longo, certo? Tá bom. E aí, eu fiquei pensando, de verdade, assim. Eu falei, cara, eu nunca pensei que um scalper que opera dessa forma, que ainda continua operando, enfim, né? Que um cara desse entraria dentro da minha mentoria. Eu nunca parei pra pensar, pra gerar conteúdo pra esse cara. Eu nunca parei pra pensar pra dar aula pra esse cara. Eu nunca comecei mentoria minha, por exemplo, falando, né, pro cara que tá nesse cenário. Porque o cenário do cara é caótico. Caótico, ele tá cheio de dívida. Enfim. E aí eu montei um plano pra ele. E no plano, eu coloquei, na verdade, eu falei, cara, ó, eu não vou te julgar, porque eu já passei pelo que você tá passando. Teve uma época que, quando eu comecei no mercado lá atrás, que eu tinha o objetivo de pegar 2, 3 pontos de dólar. Porque eu fazia a conta 2, 3 vezes 20 dias úteis e falava, caralho, vou fechar o mês muito bem. E quando na hora de perder, eu segurava a tromba inteira, né? Então, o que eu falei pra ele? Eu falei, cara, uma pessoa, na sua situação, ela não tem que ter conta real. A própria conta. Não tem que ter a própria conta. Tá com 5 mil reais. Tá devendo. Não tem dinheiro. Cara, como é que o cara vai conseguir projetar alvo mais longo, conduzir trade, se cada trade, cada clique que ele dá é o almoço que ele tem que pagar amanhã? Se cada clique que ele dá é um pedacinho do aluguel que ele tem que pagar. É um pedaço da conta de energia, da conta de água. É um pedaço do plano de saúde. É um pedaço de... Não tem como, cara. Ninguém consegue isso, não. Entende? Ele tá na mesa. Eu falei pra ele, saca o dinheiro da corretora. Guarda esse dinheiro. Você tá devendo hoje, mas você vai ser o cara que deve e tem reserva. Porque pagar você não vai pagar mesmo. Certo? Consegue pagar isso hoje? É pagável? Não, já virou, vai virar uma bola de neve, é o banco, não sei o quê. Esquece. Esquece. Vai fazer o quê, cara? Não consegue pagar, ué. Tu vai pegar esse dinheiro e vai embolsar. Ponto. Pegou o dinheiro, embolsou. Vai pra mesa prop. Montei o plano pra ele da mesa prop. Muito próximo do que eu passei pra vocês aqui, que é totalmente diferente do que ele operava. Beleza? Só que tinha uma regrinha número 1 que eu coloquei pra ele. Qual você acha que é? Não. Regrinha número 1. A regrinha número 1 dele é procurar um trabalho. Outro trabalho. É a regra número 1. Ah, porque, mas aí vai matar para operar de manhã, não sei o que, blá, blá, blá. Que é isso, cara? 9, meio-dia, 9, meio-dia e meio pra frente você faz o quê? Não, mas eu estudo. Falei, não. Você pode dar 1 hora por dia que vai dar certo.
ele precisa tirar a pressão do emocional dele. Ele tá completamente sobrecarregado emocionalmente. Não tem como esse cara ficar no mercado financeiro, nem na mesa proprietária ele vai conseguir performar. Em lugar nenhum. Beleza? Então, ele arruma uma atividade para pagar os custos fixos que ele tem. E aí sim, ele vai conseguir dar um clique e começar a pensar em conduzir trade. E começar a pensar em projetar alvos mais longos. E começar a pensar em sair do scalp. E começar a pensar no risco retorno positivo. E começar a pensar... Porque senão, gente, não tem como. Não tem jeito. Se é a sua situação que tá ouvindo e você conhece alguém que tá assim, manda esse trecho do vídeo pra ele. Não tem jeito. Cada clique que você der, puta, esse clique representa o meu bife de amanhã. Fudeu, cara. Ferrou, irmão. Tu vai zerar, tu não vai aguentar. Vai andar 100 pontos de índice, vai falar assim, nossa, já andou 100 reais aqui, gente, 100 reais é quase minha conta de energia. É minha conta de água. Tu vai zerar pensando na conta de água, no boleto da conta de água. Pau, zerou. Não é técnico, não foi bom, porque você assumiu um risco de 250, né, de 250 pontos e acabou saindo com 100 pontos. Entende? Então, assim, não faz sentido. Beleza? Me lembrei dele, inclusive, tava até conversando com a menina que trabalha comigo lá no suporte, né? Sobre esse caso, né? E falei, cara, tenso. Assim, tenso, é impressionante como ao nível que as pessoas chegam. E galera, de verdade, vocês tomem cuidado com isso, tá? Isso chega a ser um nível de vício, vira um vício, vira uma dependência, tá? O cara tá vendo a vida dele cair na cabeça dele e tá ali com 5 mil reais na conta da corretora pra operar mini índice, mini dólar. Cara, tá achando que vai acontecer o quê? Tá achando que vai uma hora eu vou acertar a mão aqui e vou resolver meus problemas? Cara, não vai. Não vai, você não tem nem condição pra isso, não tem base pra isso. Entendeu? Eu já passei por isso, então eu não tô aqui pra julgar ninguém. Tô aqui só pra levantar essa bandeira, que tinha tanto tempo que eu não falava sobre isso. Eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque se a gente salvar uma alma, já é alguém. Eu gostaria de ter tido alguém pra puxar a porra da minha orelha naquela época. Eu teria poupado, ou pelo menos, né, visto o tamanho do buraco que eu tava me enfiando mais cedo. Né? Porque às vezes a gente escuta e quer se fuder do mesmo jeito. Né? A gente é meio cabeçudo. Beleza? E aí eu vou encerrar só com o... Vou encerrar só com o Cassiano Teixeira, tá? Cassiano Teixeira aqui perguntou o seguinte: você acha que é melhor ficar em um ativo e ficar expert nele ou operar mais, né, para diversificar? Cara, eu te falar, muitas vezes, sabe que eu tenho dificuldade de acompanhar dólar e índice ao mesmo tempo? Eu já me acostumei, tem um bom tempo já que eu tô acostumado. Mas não é simples. Eu percebo até hoje que não é simples. Não é aquela coisa, não, isso aqui é fácil de boa. Não, exige muita concentração. Então, assim, ideal que no início, se você puder se concentrar em um só ativo, tá? Ou pelo menos, sei lá, você opera de manhã e opera à noite. Opera mercado internacional à noite, por exemplo, né? Cara, de manhã você tá focado no ativo e à noite você tá focado em outro. Beleza? Aí depois, talvez, se for o caso, você vai criando essa tarefas, beleza? Esse trader multitarefas. Fechou? Então, deixar esse recado pra vocês aí, acho que vale a pena, tá? Pra gente se policiar. Fechou? Bom, é isso, tá? Vamos continuar ainda com essa série, né, da mentoria profissão trader, tá? De tempos em tempos a gente volta, a gente vai selecionando e pegando ali as maiores dúvidas, né, o que tá mais em voga, enfim, vocês podem ver que nesse episódio nós falamos, né, um pouquinho sobre a questão de alvos, né, falamos aí de mesa proprietária, gerenciamento para mesa proprietária, falamos de média móvel, falamos do FIBO, né, principalmente para índices, beleza? E também, né, aquela puxadinha de orelha clássica que todo trader precisa se dar e algumas vezes levar também, faz parte. Beleza? Se você gostou do episódio, se inscreva no canal, tá? Deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou do episódio. Clica no like, beleza?
E segue a gente no Instagram, @OsTradersPodcast. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.